Diga amém. Diga glória a Deus. Então podemos ir para a palavra, sim ou não? Tá pronto? Ó, nunca troque o eterno pelo transitório. Nunca troque o quê? Pelo transitório. Irmãos, só para a fim de que nós vamos estar tratando a respeito, tá? Eterno está ligado àquilo que é permanente, aquilo que é duradouro. Diga amém. E o transitório, pastor, está ligado àquilo que é passageiro, aquilo que é momentâneo. Então são essas duas definições para a gente, ou para você entender. Agora, irmãos, eu diria que em nome de uma necessidade, ou em nome da necessidade, muitos estão trocando o eterno pelo momentâneo. Muitos estão trocando aquilo que é eterno, que não deveria trocar, por aquilo que é momentâneo, aquilo que é passageiro. E em nome, como eu disse, dessa necessidade. Porque o grande erro nosso é de achar assim, ó, que a minha necessidade, ela tem que ser suprida a todo o quê? Vai, irmão, a todo o quê? Custo. Não importa o custo, desde que a minha necessidade seja o quê? Isso está errado? Não é e não tem que ser assim. Amém, igreja? Então tem muitas pessoas trocando, irmãos, em nome de uma necessidade, elas estão trocando o eterno pelo momentâneo, como fez o Esaú. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo de número 25. Gênesis, capítulo de número 25, deixa isso aqui para nós muito bem claro, irmãos. Capítulo 25, o Esaú, ele nasceu gêmeos com o Jacó, porém o Esaú nasceu primeiro, irmão. Então ele tinha o direito da bênção da primogenitura, era ele que herdava, vamos dizer assim, a promessa de Deus, porque ele foi o primogênito. E aí o Jacó, que porventura não tinha direito, ele fez, entre aspas, por onde alcançar esta bênção. Mas o que eu quero chamar a sua atenção está aqui, ó, capítulo de número 25, e vamos ler a partir do versículo 29, irmão, que diz assim, ó: E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, a comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilha, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim, completa, vai. Desprezou Esaú a sua o quê? Primogenitura. Então olha, o que eu quero chamar a sua atenção é exatamente isso aqui. O Esaú, simples assim, irmão, ele desprezou a bênção de Deus vamos dizer assim, trocou por um prato de lentilha. E agora a questão é, o que é que Esaú estava passando, acontecendo com ele? Ele chegou do campo, a Bíblia diz que ele estava com o quê? Com fome. Amém, igreja? Estava com o quê? Fome. E fome é uma necessidade. Então o Esaú tem a necessidade, e logo Esaú não pensa duas vezes em dizer: olha, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a bênção da primogenitura. Não vai, essa bênção da primogenitura não vai suprir a minha necessidade no momento. Logo, ela não está me ajudando o quê? Nada. Eu não preciso dela. É como se dissesse, o final do versículo diz que ele desprezou a bênção de Deus e trocou por um prato de lentilha. Então entenda, quando ele desprezou a bênção de Deus, irmão, que ele tão somente trata como se não fosse nada.
O grande problema de Esaú não é necessariamente ele ter desprezado a bênção da primogenitura. Não, pastor, não. Embora isso está interligado, mas o grande problema de Esaú foi, irmão, que ele valorizou mais a necessidade dele. Está dando para entender isso ou não? Porque o problema maior dele foi que ele valorizou a necessidade dele mais do que a promessa de quem? De Deus. Quando na verdade tinha que ser o contrário. Mas assim tem pessoas agindo como Esaú, em nome de uma necessidade, irmão. Eles não têm pensado duas vezes em trocar aquilo que é eterno pelo transitório. O Esaú trocou a bênção dele, comeu, encheu a barriga e foi o quê? Foi embora. Só que o detalhe, a Bíblia diz em Hebreus que depois o Esaú chorou amargamente, querendo ter de volta a bênção, só que foi já o quê? Tarde. Ele não alcançou de novo a bênção da primogenitura. Por que ele não alcançou? Porque ele trocou. Ele trocou o eterno pelo momentâneo transitório. Irmão, não troque o eterno pelo transitório. Você não pode deixar se levar em hipótese alguma. Amém, igreja? Porque às vezes a pessoa pode pensar assim: bom, mas a necessidade minha, pastor. Não deixe a necessidade sua falar mais alto do que aquilo que é eterno. Amém, igreja? Todos nós temos necessidade, mas você não pode deixar, porque ele estava com fome e ele trocou. E o detalhe é esse. Aí você pode dizer: mas uma vez que ele estava querendo comer, era notório que ele precisava ter a necessidade o quê? Suprida, mas não deste modo. Amém, igreja? Assim, ou também, igual ao Esaú, aconteceu com Jesus, porém de um modo diferente. Amém, igreja? Você vai abrir comigo em Mateus capítulo 4, que aqui eu vou dizer assim, irmãos, muito semelhante. Jesus também, a Bíblia diz que ele teve fome, e eu vou dizer muita fome, e ele não trocou o eterno pelo momentâneo. Mateus capítulo de número 4. Eu vou ler com você o versículo 1 em diante, só para você entender a respeito do relato, e aí eu vou comentar com você, tá? Que é de extrema importância nós entendermos isso aqui, que diz assim, ó, versículo 1, tá? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve o que, igreja? Fome. Irmãos, esse depois teve fome. Fome aqui é o que? Necessidade. Jesus teve fome. Há estudiosos que mencionam o seguinte, irmão: Jesus ele jejuou 40 dias e o que? 40 noites. Não comeu. Há quem diz o seguinte, que primeiro que Jesus, ele não era uma pessoa gorda. Pastor, por que não era uma pessoa gorda? Primeiro pelo trabalho que ele fazia da época. E a Bíblia menciona em Isaías que o corpo dele era experimentado no trabalho. Ou seja, era uma pessoa que se exercitava. Então Jesus não tinha tanto assim que a gente entende. Estudiosos dizem que esse período de 40 dias, irmão, que a pessoa fica sem comer, tudo que nós chamamos de reserva de energia, que é gordura, e vai consumindo, vai sendo consumido. Quando acaba essa reserva, aí o organismo começa a comer a massa magra, o músculo, e diz que esse é um período de extrema fome que a pessoa tem. Então Jesus chegou nesse extremo, irmão, que a fome dele não era uma fome só, estou com vontade de comer, era uma coisa extremamente grande. Em outras palavras, a necessidade dele não era pequena, era o que? Grande. 40 dias sem comer. Vamos falar a verdade, irmão. Quem é que estava tendo mais necessidade? Jacó, que veio do campo, de uma caçada, que queria comer, ou Jesus ter jejuado 40 dias? Não dá nem para comparar, será que dá? Não, necessidade de Jesus dá-se a entender que é infinitamente o quê? Maior.
Mas a Bíblia diz aqui, no versículo seguinte, que é o versículo 3, olha o que diz: e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem que a igreja. Irmão, quando eu e você, quando nós estamos com fome, o que é que a gente quer, irmão? Não é o óbvio, sim ou não? Queremos comer, sim ou não? Você quer comer. E há quem diz que a boa comida é o quê? Irmão, você não sabe? A boa comida é o quê? Vamos fazer um coralzinho, vai. A boa comida é o quê? Não, irmão, melhor, vai. A boa comida é o quê? Mesmo assim está fraco, acho que você está com fome. Está amarrado em nome de quem? Irmão, diz que a boa comida é a fome, a boa cama é o quê? Vocês estão fracos de ditado, irmão. É o sono. Quando a pessoa está com muito sono, irmão, a cama não precisa ser tão boa, né? É verdade, não é? Que irmão dorme até no cimento gelado. Dorme ou não dorme? É só estar com sono. Tá. Jesus aqui está com a fome, e eu vou dizer tremenda. Então, obviamente, o que ele queria era comer. Porém, Satanás chega e diz: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em quê? Em pães. Jesus, óbvio que ele tinha poder para fazer, mas Jesus, ele valorizava mais o que é eterno do que o transitório. Amém, igreja? A resposta dele vem no versículo 4, e diz assim, ó: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá quem, igreja? Mas de toda palavra que sai da boca de quem? Diga glória a Deus. Isso que Jesus está fazendo aqui, irmãos, está demonstrando para mim e para você, que verdadeiramente, ainda que eu possa ter necessidade, que eu venha dizer, olha, que ela é grande, ela é extremamente, vamos dizer assim, algo necessário, mas mesmo assim, nós não podemos trocar aquilo que é eterno pelo transitório. Porque se você trocar, você vai ser como fez Esaú, irmão. Depois que Esaú trocou, ele arrependeu, chorou amargamente, querendo ter de volta a bênção. Só que a Bíblia diz que ele não achou lugar de arrependimento. Não adiantou o quê? Nada. Se você também, aliás é o contrário, se você não trocar, irmãos, nunca troque o eterno pelo transitório. Se você fizer isso, não trocar, você nunca vai se arrepender. É verdade, você nunca vai se arrepender. Porém, se você trocar, bem provável que você vai acontecer como Esaú, que ele arrependeu, só que já era o quê? Tarde, não adiantou mais o quê? Mais nada. Então nunca troque. Pastor, mas o Esaú é um retrato de que o homem é sujeito, o homem é falho, tudo isso é verdade. Mas o poder da escolha não está em Deus, está em quem? Em nós. É você que escolhe se você vai ficar com o transitório ou com aquilo que é eterno. Porque Jesus está demonstrando que ele escolheu ficar com aquilo que era eterno, ficar com a palavra, com a promessa de que a igreja? Diga glória a Deus. E se você disser assim, ó, mas Jesus também é Jesus, era o Criador de todas as coisas, obviamente ele podia fazer tudo isso, e a grande verdade é que nós também podemos. Diga amém. Eu posso, você também pode. Como o próprio José, ele fez assim, não trocou o eterno pelo transitório, nós também podemos fazer o mesmo. Abra a sua Bíblia lá em Gênesis. Gênesis novamente, irmão. Isso aqui para nós é um exemplo, tá? José, irmãos, também ele não trocou o eterno pelo transitório, ou o eterno pelo momentâneo. Ele não trocou. E não permita, irmãos, que a sua necessidade venha falar mais alto do que a promessa de Deus, do que o próprio Deus na tua vida. O capítulo 39, a Bíblia diz que o José, ele foi vendido pelos irmãos aos ismaelitas mercantis, e a Bíblia diz que ele foi levado para o Egito. Lá no Egito, José foi vendido a Potifar, ou seja, Potifar o comprou, levou para a casa dele, e ele, José, era escravo de Potifar, trabalhava na casa de Potifar, em outras palavras, uma propriedade de Potifar. Pronto.
e o José está lá. Detalhe, irmãos, o que eu vou te chamar a sua atenção. José está na casa do Potifar. O que é que aconteceu? 39:7, o versículo 7, que diz assim, ó: e aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em quem? Em José, e disse: deita-te, o quê? Comigo. Então a gente lendo aqui, irmão, parece assim, ó, que a mulher, como chegou do nada: ô menino, deita comigo. Não, eu não creio que foi assim, porque eu acredito que ela deve ter procurado, ensaiado, preparado, porque normalmente é assim, ó, isso aí eu falando, tá, irmão? Não está na Bíblia, mas eu penso que ela desejou o José, ela colocou os olhos em José, então ela começou a olhar José, admirar José. Pastor, qual a idade de José? Um pouquinho antes de José ser vendido para os ismaelitas, ele tinha 17 anos. Então nós podemos dizer que ele estava entre os 17 para 18 anos, não mais que isso, irmão, penso eu, tá? Então era um garoto, um jovem, bem provável, de boa aparência. E o detalhe, a mulher coloca os olhos de José, e ela então começa, irmão, em outras palavras, a tentar seduzir José, dizendo a ele que deitasse com ela: deita comigo, deita comigo. Em outras palavras, a mulher tentando seduzir quem? José. E aqui é um detalhe muito grande, tá, irmãos? Porque normalmente a pessoa, a coisa não acontece assim, como deita comigo. Não, chega olhando, chamando, conversando, admirando, é assim ou não é? Tentando ludibriar a pessoa. Eu não penso que foi diferente. E o José, nessa idade, irmãos, de 17, 18 anos, é o que nós podemos dizer assim, ó, o hormônio está à flor do quê? Da pele, irmão. José era desse modo. O versículo seguinte prova para nós assim, ó: porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Agora vai. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua o quê? Mulher. E ele diz mais: como pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra quem? Contra Deus? O que é que José está dizendo, irmão? José está dizendo assim, ó: eu não vou trocar o eterno pelo quê? Transitório, pelo momentâneo. É isso que José está falando, porque eu posso afirmar com você assim, ó, nesse caso aqui, o José olhou para a mulher e falou assim: nossa, mas a senhora é muito feia. Será que ela era feia, irmão? Eu tenho comigo que não, por várias razões. Primeiro, que é dito, né, que até a questão de maquiagem, essas coisas vieram dos egípcios, que as mulheres se enfeitavam, se maquiavam, se arrumavam até. Eu penso que ela deveria também se cuidar. Eu penso que ela não era uma pessoa dizer assim: nossa, é porque ele é muito velho, José era um garotão. Eu não penso assim. Eu penso exatamente assim, ó: não é porque ela era feia, não é porque o José não gostava de quê? De mulher. Ué, pastor, poderia, mas não era o caso. Por que não era? Porque depois, posteriormente, o José casa e tem filhos. Diga amém, igreja. Então não era porque, vamos dizer assim, o José dissesse: não, eu não estou com vontade, eu não quero, que eu duvido muito. É ou não é? Foi isso que ele falou para ela? Não vou ter o caso com a senhora porque eu não quero. É isso que ele falou? Não, eu penso comigo, irmão, que o José, como homem, ele provavelmente queria, mas ele sabia que ainda que tivesse necessidade, a necessidade jamais falaria mais alto do que a promessa de Deus na vida dele. Diga amém, igreja. Ele sabia do que Deus tinha para ele. Tanto é que ele diz: olha, eu não trairia, não pecaria traindo a confiança do meu senhor de Potifar, e muito menos pecaria contra quem? Contra Deus. Eu sei valorizar realmente as coisas, e o que é transitório para mim não tem valor mais do que o eterno. O eterno sempre tem mais valor, e o resultado foi que
que o José não teve um caso com ela, irmão. Na sequência, a mulher chega a agarrar José pela capa, o José larga a capa e foge. Por conta disso, ele vai parar na onde? Na cadeia, na prisão. Agora o detalhe: lá na prisão, Deus continuava sendo com quem? Com José. Agora vamos mudar? E se o José tivesse trocado, pastor? Se ele aceitasse a proposta da mulher, bem provável que Deus não seria com quem? Com José. Bem provável que Deus não estaria com ele. E poderia mesmo assim o José ter ido para a cadeia, só que sem a presença de quem? Tem muitas pessoas assim, irmão, que como José não trocou, ele permitiu, ou seja, ele escolheu ficar com o que era eterno. Ele não trocou o eterno pelo transitório. Só que o José nunca se arrependeu. Diga amém, igreja. Ele não se arrependeu. Me arrependo por não ter tido um caso com a mulher de... Não. José jamais se arrependeu. Por outro lado, o Esaú arrependeu ou não arrependeu? Se arrependeu. Você nunca vai se arrepender, irmão, por você escolher aquilo que é eterno. Diga glória a Deus. Sempre que você decidir no seu coração, eu sei do que eu quero ficar com aquilo que é eterno, aquilo que é de Deus, você nunca jamais vai se arrepender. Por isso que eu tenho para te dizer assim, nunca troque o eterno pelo transitório. Nunca troque aquilo que é permanente por aquilo que é passageiro. E assim, irmão, alguém já falou assim, que vontade ela vem e o quê? Passa ou não passa? Passa, irmão. Às vezes vem, daqui a pouquinho passa. Nossa, ainda bem que passou. Diga glória a Deus. E como é que eu devo fazer, pastor, para que de fato eu não venha trocar o eterno pelo momentâneo, passageiro? Somente aqueles, irmãos, que já cresceu espiritualmente, que de fato, irmãos, vai saber distinguir, vai saber escolher entre o certo e o quê? E o errado, entre o bem e o quê? E o mal. Eu e você, nós precisamos crescer espiritualmente. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Você vai abrir comigo lá em Isaías capítulo de número 7. Embora que menciona, tá, irmãos, a respeito do próprio Senhor Jesus, mas serve para nós como grande lição. Isaías capítulo de número 7. O versículo que eu vou ler com você é o versículo 15 e o versículo 16. Amém? Muito bem. Isaías capítulo 7, versículo 15, e depois o versículo de número 16, que diz assim, manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o quê? O bem. Aí o versículo 16 diz assim, na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus dois reis. Então aqui menciona a respeito de Jesus. Mas entenda que enquanto é menino, vai comer leite, etc., até que ele saiba, ele cresça e saiba escolher, saiba decidir entre o certo e o errado, ou seja, saiba escolher o que é bom. Porque enquanto for menino, não vai saber. E é isso que acontece no dia de hoje. Pessoas que não sabem, pessoas que estão trocando, irmãos, o eterno pelo momentâneo, pessoas que estão tomando decisões que não deveriam tomar. Mas qual a razão que algumas pessoas estão fazendo isso, pastor? Porque ainda elas não cresceram espiritualmente. Não estou falando fisicamente, humanamente falando, eu estou tratando da questão espiritual. Por que uma pessoa está escolhendo, irmãos, vamos dizer assim, o momentâneo, o transitório, aquilo que não é permanente, trocando por aquilo que, em outras palavras, deixando o permanente por aquilo que é passageiro? Porque ela não desenvolveu ainda. Ela só consegue ver e enxergar o que é momentâneo, porque ela não amadureceu na vida espiritual. E é isso que o texto está dizendo.
E a Bíblia diz lá em Efésios, capítulo de número 4, você abre comigo, que é isso que o apóstolo Paulo fala a respeito, irmão. E quantas são as pessoas que embora, escute o que eu vou te falar, tá? Embora estão na igreja, dentro da igreja, há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, irmão, não é a questão do crescimento espiritual, não é o tempo que a pessoa tem de igreja, tá? Não confunda. Não confunda. Tem gente que diz assim, mas eu já estou há 10 anos dentro da igreja. Pode uma pessoa estar chegando agora e ela desenvolver e crescer mais do que a pessoa que está há anos, que é um crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual não é determinado pela idade que a pessoa tem. Ela pode ser uma pessoa nova em idade, mas em maturidade ela pode ser o quê? Velha, grande. Consegue entender, sim ou não? Pode a pessoa estar chegando hoje, independente da idade dela, chegando hoje na igreja, conhecendo Jesus hoje, e ela desenvolver de tal maneira que aquele que já está 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos dentro da igreja não cresceu ainda, porque ele tem tempo de igreja, mas não tem maturidade, não desenvolveu, continua sendo o quê? Criança. É mais ou menos o dia de hoje, né, irmão? Antigamente, e não é tão antigamente não, tá? Garotada com 18, 19 anos já era homem de verdade, assumindo responsabilidade, sim ou não? E não se ofende. Hoje em dia, uma meninada aí, irmão, de 30, 35 anos, está morando na casa de quem? Dos pais, irmão. Está parecendo menino de 15, de 18, de 15 anos, de 12 anos. É ou não é? Já era para ter o quê? Desenvolvido, amadurecido, sim ou não, igreja? É, irmão, mas não amadureceram? Então eu estou falando do aspecto normal, natural, humano. Agora, e espiritual? Eu diria que é muito mais sério ainda. Porque pode uma pessoa que ela é nova na fé, mas ela desenvolver espiritualmente muito mais rápido que a outra. E detalhe, não tem tempo para esse desenvolvimento. Amém, igreja? Consegue entender isso ou não? Deixa eu falar uma coisa aqui, não quero que você me leve a mal o que eu vou falar, mas é importante você entender. Quando eu me converti, que eu fui para a igreja, a minha mãe foi a primeira a se converter, depois eu me converti na minha casa, foi eu o segundo, de fato converti. Só que quando eu fui para a igreja, irmão, eu não sabia, preste atenção, o que era capítulo nem versículo da Bíblia. Aí você vai dizer, pastor, mas o senhor é tontinho, né? É verdade, não sabia. Pra você ter uma ideia, na casa da minha mãe, não tinha uma Bíblia sequer. Não tinha esse negócio, irmão. Então, quando eu fui para a igreja, eu não sabia o que era capítulo, nem o quê? Nem versículo. E aí, me converti, aceitei Jesus, comecei a entender, e comecei a, vamos dizer assim, a aprender, conhecer, de tal modo, que mais ou menos, eu acho que uns 6 meses, não mais do que isso, irmão, pessoas que já estavam anos na igreja, de convertido, eu estava ensinando a pessoa perguntava assim, mas isso a respeito disso, e eu ia lá e disse, não, isso aqui é assim, deixa eu explicar, e explicava para a pessoa. Mas espera aí, ela não era mais velha do que eu de convertido? Era, mas ela não tinha o quê? Não tinha crescido, irmão, não desenvolveu, enquanto eu cheguei e procurei me desenvolver. Então isso não determina, o tempo não determina se a pessoa é grande, se ela cresceu espiritualmente ou não, mas toda pessoa, irmão, se ela não cresce, ela é criança espiritualmente. Amém, igreja? Aí é um problema. Se você não cresce, se eu não cresço espiritualmente, isso é um grande problema. Por quê? Você vai ler comigo Efésios capítulo 4, vou ler o versículo, deixa eu ler o versículo com vocês, deixa eu ler o versículo 13, 14, e aí eu chego mais, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam
fraudulosamente. Amém, igreja? Deixa eu explicar. Que não sejamos meninos, crianças. Não é fisicamente, irmão, é espiritualmente. Que não sejamos crianças espiritualmente, inconstante, levada por todo o vento de doutrina. Você sabe que criança física, natural, ela normalmente inconstante. É ou não é? Não tem constância. Quer ver um exemplo? A mãe chega e diz assim para o filho, para a filha, enfim: olha, meu filho, lava as louças e tudo mais, que a mamãe vai ali na casa da vovó. Daqui a pouquinho volta. Aí a criança começa, né? A mãe está ali. Aí ela começa a limpar. A mãe vira as costas e vai. O que ela faz? Ela para e vai brincar. E brinca, e brinca. Aí quando a mãe chega no portão, o que ela faz? Corre, para de brincar e vai o quê? Lavar. Ela. Aí a mãe, ué, mas está lavando até agora? O que ela diz? Não, está difícil. Não, é inconstante, irmão. Normalmente, criança assim, começa algo, daqui a pouquinho o quê? Desiste e para. É ou não é? Principalmente se houver alguma dificuldade. Mas aquele que amadureceu, não, ele insiste, persiste até vencer e conseguir. É assim ou não é? A criança não tem constância. E o detalhe, que aqui diz o texto, que é levada pelo vento de doutrina, por roda de vento de doutrina, porque ela é inconstante. A pessoa que facilmente ela é o quê? Enganada. Já viu aquela, sei lá se é ditado, se é frase, que fala assim: é mais fácil do que tirar doce da boca de quem? De uma criança. É fácil, mas não é fácil. Porque a criança se engana facilmente, irmão. Engana ou não engana? Engana ou não engana? Engana. É muito fácil enganar uma criança, irmão. Outro dia eu vi como fosse uma experiência, que o cidadão chegou e disse assim, estava num parque, chamou a mãe da criança e disse assim: olha, se eu chegar lá e chamar a tua filha, será que ela vai comigo, ela sai comigo? Que era um estranho. E a mãe disse: não sai, porque eu ensino meu filho, minha filha, era uma menina, eu ensino a minha filha e tal, ela jamais vai com você. Então vamos fazer o teste e tal. A mãe concordou, aí ele foi. Só que ele chegou com o cachorrinho na mão, a criança brincando, e ela olhou para o cachorrinho: olha, você gosta de animal? Eu gosto e tal. Quer passar a mão nele? Ele não morde não, pode passar a mão. Eu passo a mãozinha. Você quer ele para você? Eu quero. Então vamos ali comigo pegar a raçãozinha dele. Aí você vai ficar com ele. Onde está? Está aqui pertinho. E a criança foi junto. Foi junto. E a mãe, todo mundo vendo. Chegou lá dentro, era um furgão. Ele abriu a porta, aí dentro, vamos pegar lá dentro. Ela entrou e ele fechou a porta. Aí a mãe: nossa, jamais eu pensava que a minha filha ia acompanhar um estranho. Mostrando, provando para mim e para você, que criança é facilmente enganada. É ou não é? A pessoa, quando ela não amadurece espiritualmente, irmão, ela é facilmente enganada. Por isso que tem gente assim, que ela está na igreja, daqui a pouquinho chega alguém: você está na igreja tal? Estou. Não, essa igreja não é bordão, é minha igreja. E conta algumas historinhas. Daqui a pouquinho a pessoa sai da igreja dela e vai para outra igreja. Por que ela faz isso? Porque ela é criança. Ela não desenvolveu espiritualmente. Nós temos que crescer e desenvolver espiritualmente, irmão. Eu tenho que saber. Eu não posso ser deixado levar por qualquer igreja. Qualquer coisa. E tem gente que deixa se levar. Deixa ou não deixa? Não só deixa se levar, como tem gente que se chateia por qualquer coisa, irmão. Não, o pastor pregou uma mensagem que eu não gostei. Vou sair da onde? É porque não crê. Não cresceu. Se tivesse crescido, não, é isso que eu estou precisando. Se falou comigo, como é que usa aquele ditado? Se mexeu na minha o quê? Ferida, é porque eu estou precisando ser tratado. Amém, igreja? Quando a pessoa tem maturidade, ela entende. Quando não tem, ela se chateia, se magoa e simplesmente é levado por qualquer coisa. Está amarrado em nome de quem? Em nome de quem, irmão? Amém, pessoal? Não deixe, não permita. Criança, enquanto não cresceu, é levado por todo o vento de doutrina. Pastor, eu acho que eu estou sendo essa criança, que eu acho que eu não amadureci suficiente. Todos nós, irmão, por mais que você já tenha amadurecido, você pode amadurecer o quê? Pode ou não pode? Diga glória a Deus. Eu mencionei com vocês aqui de manhã na igreja e disse o seguinte: quando eu me converti, já estava convertido e tudo mais,
Aí um belo dia eu estava no trabalho atendendo até uma ligação da minha avó. E conversando com a minha avó, vó, tudo bem com a senhora? Que ela também tinha se convertido e tal. Ah, amém, glória a Deus. Aí chegou um moço para que eu pudesse atender. Que ele já fazia trabalho comigo. Aí eu prestava serviço para ele. E aí eu falando com a minha avó, tá bom, vó, depois te fala mais, Deus abençoa. Tá, Deus abençoa, fica na paz e tal. Desliguei o telefone. Aí fui atender o moço. E ele virou para mim e disse assim: ué, você é crente agora? Eu falei: ah, sou sim, agora sou de Jesus e tal, e glória a Deus. Ah, que bom, né? Você é de qual igreja? Ah, eu sou da Igreja Internacional da Graça de quem? De Deus, do R.R. Soares. Ah, sim, lá pode assistir televisão, né? Eu falei: pode. Você sabia que essa igreja que pode assistir televisão não são igrejas boas? A minha igreja é boa, a minha igreja não assiste televisão. Então você já leu na Bíblia que não pode assistir televisão? Eu falei: não, ainda não. Pois é, não pode, você tem que ir para a igreja boa igual a minha. Você tem que vir para onde? Para mim é o quê? Igreja. Ah, não, tá bom, eu vou lá para a sua igreja. Vou coisa nenhuma. Tá, um dia que eu souber, que eu achar na Bíblia, talvez eu possa concordar com o senhor e até talvez ir para lá, mas do contrário não, fui educadinho com ele. Bom, resultado, ele disse para mim que, na época ele falou que a igreja, a televisão é a besta. Entendeu não? Que a televisão é o quê? É besta. Ah, tudo bem, mas enquanto eu não tenho esse entendimento, e tá. E aí ele passou, irmão. Agora vamos pensar comigo. A minha mãe se converteu assistindo o programa do missionário R.R. Soares de madrugada. Aonde? Na televisão. Ela perdia o sono, ia lá para frente da televisão e ligava a assistir o missionário. Aí se converteu, soube que a igreja estava indo para a cidade, ela correu para a igreja. E em seguida, eu fui também para a igreja e me converti. No bom sentido, eu me converti através do quê? Não diretamente, mas indiretamente da televisão. Que Deus usou para converter minha mãe, para que eu pudesse ir para a igreja. E olha o detalhe, irmão. Se a televisão é a besta, então peraí. Deus estava usando a besta para converter a pessoa, levar para o evangelho? Não faz sentido? Não faz, irmão. Então a televisão não é a besta. Besta é quem não sabe usar a televisão o quê? Direito, da maneira correta. É a mesma coisa a internet, irmão. A internet é a besta, sim ou não? Não, besta é a pessoa que não sabe usar do modo quê? Correto. Se souber, é uma bênção ou não é? É uma bênção. Então nós temos que ser maduros ao ponto de não sermos enganados, levados por vento de doutrina. E enganados pela astúcia de quem? Do diabo? Não, está aqui, ó. Olha, tal, por vento de doutrina. Vai no final, irmão. No 14. Próxima parte. Isso. Pelo engano de quem? Dos homens que enganam com o que, igreja? Astúcia. Que enganam fraudulosamente. Não é nem o engano do diabo, é o engano dos homens. Os homens que vêm tentando ludibriar, e a pessoa, por não ter crescido, ela é facilmente enganada. Está amarrada em nome de quem? Veja o versículo seguinte, que é o 15. Eu e você podemos crescer, irmão, antes, seguindo a verdade. Em o quê? Em amor. Cresçamos em o quê? Tudo. Em tudo, espiritualmente, tudo mais, tá? Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça. Quem é? Cristo, diga amém. Não importa a sua estatura no mundo espiritual. Pastor, eu já sou um adolescente. Não, já sou um homem, espiritualmente falando. Não importa, ou se você é uma criança. Eu e você, nós podemos ainda crescer o que é a igreja? Mais e o que? Diga glória a Deus. Nós podemos crescer. Pastor, estou começando agora no evangelho, estou aprendendo agora. Irmão, você pode avançar, você pode crescer e muito. Em Cristo Jesus, este é o plano e o propósito de Deus. Porque de fato você vai mostrar e demonstrar o seu crescimento. Se você está crescendo, tem crescido através das suas escolhas. Diga amém. Abra lá em Hebreus capítulo de número 11. Hebreus capítulo de número 11, irmãos. Abra aí para você ver. Que diz o seguinte. Aqui fala de Moisés, tá, irmãos? O Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 24.
E quem encontrou, diga glória a Deus. Amém, igreja? Hebreus 11, 24. Podemos ler sim ou não? Diz assim, pela fé, Moisés sendo já o quê? Grande. Então olha aqui para mim. Moisés não era pequeno, Moisés já era o quê? Grande. Ele havia o quê? Crescido. Porque ele havia crescido, que ele fez isso aqui, recusou ser chamado filho da filha de quem? De Faraó. Quando ele era criança, ele havia recusado, sim ou não? Não, ele aceitava, ele não tinha desenvolvido. Mas a partir do momento que ele cresceu, desenvolveu, agora sim eu sei distinguir entre o certo e o que é igreja? E o errado. Aquilo que é transitório e aquilo que é eterno, aquilo que é de Deus e o que não é de Deus, ele sabia agora. E tanto é que ele diz no versículo seguinte, o 25 diz assim, escolhendo antes. Quem é que escolheu aqui? Quem foi que escolheu? Moisés. Ele, Moisés, já grande, ele podia fazer escolha certa, tá, irmãos? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo. Um pouco de quê? Tempo transitório. Ter o gozo do pecado. Continua, deixa eu terminar. Tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a diga glória a Deus. O Moisés não estava olhando o momento, o momentâneo. O Moisés estava olhando além. A recompensa que ele tinha em Deus, irmão. A pessoa que ela cresce espiritualmente, ela tem a capacidade de escolher, mas não só de escolher, de fazer a escolha certa. O Moisés soube escolher a coisa certa, não se deixou levar pelo momento de prazer, vamos dizer assim, do Egito, por tudo que ele poderia ter. Antes, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que por pouco de tempo ter o conforto, o prazer do Egito, porque ele não estava olhando o momento, ele estava olhando o que era eterno. Diga glória a Deus. Provando para mim e para você que isso só foi possível porque o Moisés havia o que, igreja? Crescido. Diga glória a Deus. Então, se eu e você, se nós temos crescido, irmãos, a nossa escolha sim vai ser sempre pelo eterno e não pelo que é transitório. Você vai sempre escolher aquilo que é o melhor da vontade de quem? De Deus para as nossas vidas. Diga glória a Deus. Pastor, e a minha necessidade? E a minha vontade? Ela não vai sobrepujar a vontade de quem? De Deus na minha vida. Primeiro eu faço a vontade de Deus, e aí sim eu vou fazer a minha vontade dentro da bênção de quem, igreja? Diga glória a Deus. Diga amém. E eu digo mais, deixa eu ler o versículo seguinte, o 27, que diz assim, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o que, a igreja? Como vendo o invisível. Ele não tinha visto ainda, mas ele sabia que o que ele estava vendo, que estava diante dele, era tudo momentâneo, passageiro. E o que era permanente, o que era eterno, era o que Deus tinha para ele, embora ele não estava vendo com os olhos naturais. Amém, igreja? Por isso eu quero que você abra lá em 2 aos Coríntios, capítulo de número 4, que aqui o apóstolo Paulo, irmão, dá para mim, para você esse conselho. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 18. Quem encontrou, diga glória a Deus. Não se prenda, irmãos, àquilo que é momentâneo, e sim ao que é eterno. 4,18, 2 aos Coríntios 4,18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são o quê? Eterna. Não se prende às coisas que você vê. Não se prende às coisas que estão diante de você. Não se deixe levar pelas coisas que estão diante de você, e sim pelas coisas que se não vê.
muitas promessas de Deus, irmão, ou do que Deus tem para nós, eu e você, a gente não enxerga com os nossos olhos naturais. Por isso que Moisés, ele enxergando como invisível. Diga amém, igreja. Você tem que enxergar também. A Bíblia diz que isso é pela fé, que a fé, ela faz isso, irmão, ela vê além do natural. Diga amém, igreja. Então você não tem que se deixar levar pelas coisas visíveis, e sim pela invisível, porque o que você vê é momentâneo, e o que você não vê é eterno. O que você não vê com seus olhos naturais do que Deus declara é o eterno, é o que permanece para sempre. Diga amém. Quando eu e você vivemos deste modo, de atentarmos não para as coisas visíveis, mas para a invisível, nós faremos como Moisés. Sempre vamos fazer e ter escolhas assertivas. Nós vamos escolher da maneira o que a igreja? Certa. Diga glória a Deus. Diga amém. Primeira de Pedro, capítulo, não, primeira João, primeiro livro de João, capítulo de número 2, irmãos. Dê um pulinho lá para a gente terminar, né? Diga glória a Deus. Olha o que João está falando, irmão. Quando você aprende, você sabe fazer isso, escolher a coisa certa, que você não troca, irmãos, o eterno pelo transitório. É isso que a Bíblia está dizendo aqui, ó, e é isso que tem que acontecer, tá? 1 de João, capítulo de número 2, eu vou ler com você o versículo 16 primeiro, tá? O 16 diz assim, ó: porque tudo o que há no mundo, porque o que há no mundo, há concupiscência. Esse concupiscência é o desejo desfreado da carne, tá? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mais do que do mundo. Continua, o 17, ó: e o mundo faz o que, igreja? Passa ou não passa? Passa, irmão. E eu vou dizer, passa quase que na velocidade da luz. O que era ontem, coitado, já nem existe mais hoje. É assim ou não é? As coisas estão mudando muito rápido. Muda ou não muda? Passa, irmão, está passando tudo. Então o mundo passa e a sua concupiscência. Mas, olha o detalhe: aquele que faz a vontade de quem? De Deus. Permanece o que, igreja? Diga glória a Deus. Irmão, isso aqui para nós é um exemplo. Eu e você, nós decidimos fazer a vontade de Deus. Eu não troco o eterno pelo momentâneo. Eu não troco o eterno pelo passageiro. Eu não troco aquilo, irmãos, que é constante por um inconstante. Quando nós fazemos isso, que é fazer a vontade de Deus, a Bíblia diz que nós vamos permanecer para... Diga glória a Deus. Esse permanecer para sempre, eu entendo assim, ó: enquanto você está aqui, você vai desfrutar do que Deus tem para você nessa vida, nesse tempo presente, porque a própria presença de Deus vai estar com você. E quando tudo acabar, terminar a sua jornada aqui, você não acabou, você vai permanecer para sempre com Ele. Diga glória a Deus. Diga amém. Irmão, então nós só temos benefícios na nossa vida por não trocar o eterno pelo transitório. Não troque. Isso não quer dizer que você não possa ter uma vida abençoada sobre a face da terra. Isso quer dizer que você sabe priorizar a vontade de Deus na tua vida. Diga amém, igreja. Primeiro o reino de quem? E as demais coisas serão o quê? Então eu sei valorizar o que é eterno, e depois as outras coisas, mas nunca jamais as outras coisas para depois o que é eterno. Eu vou viver, eu vou saber escolher e fazer as minhas escolhas. Diga glória a Deus. E o detalhe, não é Deus que faz, somos nós. Então se você, pastor, estou entendendo a palavra, você prova e mostra que está entendendo a palavra, que está crescendo espiritualmente através das suas escolhas. É você que escolhe, não é Deus, é você que escolhe. E a medida que você, da escolha que você faz, prova o tamanho da sua maturidade. Diga amém, igreja. Quem veio sexta aqui? Sexta-feira, quem vem? Sexta, ninguém vem, irmão, sexta-feira. Pastor, não deu para mim, tá, deveria ter vindo. O que nós pregamos sexta-feira, irmão, para os que vieram? Salmos capítulo 1 e também o versículo 1, mas foi de 1 ao 3. Olha só, o Salmo 1 diz assim, ó: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de quem? Dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda de quem?
Desesclarecedor. Percebe que são escolhas, tá? Não é Deus que vai te colocar você ou tirar, não. É você que escolhe. É você que decide se ouvir o conselho dos ímpios, andar no caminho do pecador ou se assentar na roda dos escarnecedores. É você que decide. E a pessoa que cresce espiritualmente, ela sabe discernir, ela tem discernimento. Não. Isso aqui não é para mim. Eu não preciso disso. Isso não faz parte da minha, o que é a igreja? Da minha vida. Diga amém. E aí você vai andar, permanecer diante de Deus. E lá no Salmo que nós vemos no capítulo 1, a Bíblia diz que nós vamos ser bem-aventurados. Vamos ser como a árvore plantada junto ao ribeiro, que vamos dar o nosso fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que você fizer vai prosperar. Diga glória a Deus. Essa é a decisão que você deve tomar hoje, irmão. Eu decido pelo eterno e não do que é transitório. Eu fico com a vontade de Deus para a minha vida, em nome de quem? Diga amém. Entenderam, senhor? Não? Então vamos ficar de pé agora, vamos orar, irmão. Coloca-se de pé, agora é hora de você falar com Deus. Talvez você estava valorizando mais um momento. Pastor, estou vendo uma fase da minha vida, sabe? Uma fase assim boa, tá? Essa fase boa é com Deus ou sem Deus? Porque se é sem Deus é engano, tá, irmãos? Não se iluda. Porque nada melhor do que você andar, viver e fazer a vontade de quem? De Deus. Não troque. Não troque o eterno pelo momentâneo. Amém, igreja? Então feche teus olhos, coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu dei a tua santa e gloriosa palavra. Pai, eu sei que eu sou tremendamente limitado, mas o Senhor não é. Esta pessoa ouviu e eu acredito que o Senhor fala ao coração dela, Pai. Talvez existe coisas na vida dela, Pai, que ela precisa mudar. Meu Deus, então